Salve, salve, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com alegria para juntos com essa classe abençoada e alguém mais que esteja assistindo esse vídeo, estudarmos juntos um pouquinho da palavra de Deus, tendo como objetivo crescermos no conhecimento daquilo que Deus nos proporcionou a conhecê-lo, que é a palavra de Deus. Então, quero desejar a todos aí um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, no momento que você estiver assistindo essa gravação, esse vídeo, né? Queremos crer que está terminando esse processo aí, queremos crer assim, que num tempo muito próximo, no futuro muito próximo, estaremos juntos aí, irmão Valdo com as suas perguntas, irmão Carlos, irmã Júlia, irmã Neuci, os demais irmãos Ismael, sentindo saudade do irmão Ismael, das suas perguntas também. Pessoal muito bom, muito querido, um povo abençoado que abrilhanta aí as nossas aulas, a nossa classe e todos os demais que eu não citei o nome aqui. Quero desejar a vocês aí muita saúde e que Deus guarde cada um de vocês aí nesse tempo de quarentena, nesse tempo difícil. Mas vamos lá, temos aí pouco tempo, como nós sabemos, 20 minutos, que é a nossa média para a gente estudar um pouquinho a palavra. Estamos aí na lição número 10, que tem como título A Resistência às Heresias. Estamos estudando a revista que tem como carro-chefe aí no seu ensejo aí a vida de Paulo. E hoje o texto básico é 1 Coríntios 2, do 6 a 16. Quero convidar você desde já a ler os textos, a marcar aquilo que você chamou a sua atenção, e caso você não compreenda alguma coisa, no futuro bem próximo a gente possa conversar juntos aí. Então é muito importante que você leia os textos, medite nos textos, porque a Escola Bíblica Dominical tem como maior objetivo estudar a palavra de Deus. Então a literatura, os pastores nos proporcionam, tem como objetivo nos ajudar, mas o foco é a palavra. Então vamos lá. Resistência às heresias. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema. Eu não sei se você está acompanhando aí na sua revista, em PDF, ou se você imprimiu de alguma maneira, mas é muito importante que a gente acompanhe junto aí. Eu vou tentar ler um pouquinho mais, porque talvez algumas palavras passem assim, talvez você não consiga compreender, né, muito bem algumas palavras, então a gente vai ler um pouco mais para a gente poder comentar e a gente avançar aí. A resistência às heresias. O que é uma resistência? O que é uma resistência? Resistência é algo que dificulta a passagem de alguma coisa. Uma linguagem de engenharia mecânica, aí, resistência elétrica é aquilo que dificulta a passagem dos elétrons, dos átomos. E numa resistência, é interessante a gente pensar de que algumas barreiras surgem, alguns problemas surgem. Então, a resistência às heresias. O que é uma heresia? Heresia é qualquer ensinamento que se opõe a uma doutrina. Qualquer ensinamento que se opõe a uma doutrina. Então, nós temos hoje, nos nossos dias de hoje, heresias? Uma pergunta. Temos, claro que temos. Temos hoje, nos nossos dias de hoje, pessoas hereges que defendem heresia, que abraçam a heresia como uma verdade e sustentam essa heresia? Temos, claro que temos. E que entra Paulo com uma defesa implacável, com uma defesa inquestionável, um apologista, um homem que defende aquilo que ele crê, para combater as heresias no seu tempo e nos ensina como fazer isso nos nossos dias. Então, uma parte do resumo da lição vai trabalhar essa ideia. A resistência às heresias. Devemos fazer resistência às heresias. Sim, nós devemos. Devemos ser resistentes. Devemos lutar. Devemos impedir. Devemos fazer com que as heresias não avancem, não ganhem êxito.
E como nós podemos fazer isso? Como? Uma pergunta, né? Se eu estivesse em classe de aula, eu iria fazer essa pergunta. Uma das maneiras é estudando a palavra de Deus. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade e a verdade nos ajuda a defender aquilo que a palavra diz. Então, a resistência às heresias. Cada um de nós tem esse papel de ser resistente, de dificultar, de alguma forma não permitir que heresias se avancem, que heresias passem, que as heresias ganhem força e confundam a mente das pessoas. O livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, tem um versículo muito interessante que diz, uma parte dele, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Um versículo dito há muitos anos atrás, mas totalmente aplicável nos nossos dias de hoje, porque o povo de Deus ele é destruído porque falta o conhecimento. Falta saber o que a palavra diz, o que Jesus disse, e defender aquilo porque é uma verdade. Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo aí. Eu estou aí na primeira página, na introdução aí, que vai nos trazer a ideia de que Paulo tirou o cristianismo de dentro do judaísmo. Então ele começa dizendo assim, um dos métodos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. Por que uma fé universal? Porque o judaísmo ele tinha filosofia de pensar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, que a fé ela era privilégio de poucos, de que a religiosidade era privilégio de poucos, não uma fé universal, como Paulo defendia, mas uma fé onde um grupo de pessoas que eram, abre parênteses, abençoadas, fecha parênteses, por Deus, tinham, quando na verdade outro grupo que não tinha era considerado talvez um povo pecador, um povo amaldiçoado e coisa desse tipo. Então é interessante a gente refletir sobre esse início aí, onde diz que Paulo ele tira o cristianismo do casulo do judaísmo e torna-o uma fé universal, uma fé que todos possam ter, possam crer. Essa é a proposta de Paulo, essa é a proposta bíblica, tornar isso algo acessível a todas as pessoas. O judaísmo acreditava que, por exemplo, um grupo de pessoas, os gentios, não mereciam ser salvos, não eram dignos da salvação, não faziam parte da linhagem judaica, por isso não eram dignos, ou seja, uma fé que não é universal. Então, Paulo vai piamente defender essa linha, defender essa verdade. Isso era uma heresia, que era profanada, que era argumentada pelo judaísmo, né? Então a introdução vai trabalhar essa ideia onde Paulo vai conseguir fazer isso aí. E na página 51, lá em cima, a gente também vai ouvir um pouquinho sobre o autor, dizendo o seguinte: Paulo é um misto de evangelista, missionário, teólogo e apologista. Sua pregação era muito bem definida e ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente. Meus irmãos, as pessoas conseguem distorcer a palavra. Mas por que distorcem a palavra, Marcelo? Distorcem a palavra porque elas querem que a palavra defenda aquilo que ela quer. As pessoas usam a palavra de Deus para defender aquilo que acham. As pessoas invertem o significado dos textos para argumentar e fortalecer os seus argumentos na defesa de alguma doutrina ou de alguma filosofias vãs. Então é muito comum a gente ver muitas vezes as pessoas perguntarem assim, mas por que a pessoa está lá defendendo aquela linha de pensamento e usando a Bíblia? Ela lê versículo da Bíblia, ela pega a Bíblia, ela abre a Bíblia, ela lê os versículos. Poxa, mas ela está usando a Bíblia, está usando a palavra de Deus. E por que ela está fazendo isso? Ora,
pura maldade, puro erro, utilizar a palavra de Deus, utilizar a Bíblia para defender aquilo que crê. Paulo, ele é um apologista, ele defende aquilo que a Bíblia ensina. E essa é a nossa proposta nessa lição. Essa é um dos nossos aprendizados nessa lição. Defendermos com unhas e dentes aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia fala puramente, sem acrescentar e sem tirar aquilo que a Bíblia orienta. Então, nessa introdução, Paulo vai trabalhar essa ideia, vai mostrar isso, que o politicamente correto muitas vezes desbota o evangelho. O que é o politicamente correto, né? É quando as pessoas entendem e pensam de que alguma verdade ou alguma doutrina ou alguma orientação pode criar algum desconforto, por exemplo, no meio da igreja, uma situação constrangedora, e estão mais preocupados em agradar a totalidade ou em agradar um grupo específico, dizendo que aquilo é politicamente correto. Devem agir como a política age, né? E deixando de lado a prioridade, que é o que a Bíblia defende ou não. Então, agir politicamente correto realmente desbota o evangelho, tem desbotado o evangelho, tem levado o evangelho a parecer uma dualidade, parecer que existem várias linhas, que existem vários caminhos, que existem várias oportunidades, que existem vários meios, quando na verdade existe um único meio, existe uma única verdade, existe um único caminho. Então, a introdução vai nos mostrar um pouquinho essa ideia do politicamente correto, daquilo que as pessoas priorizam, daquilo que as pessoas dão mais valor. O que as pessoas dão mais valor? A sua opinião ou agradar a igreja, agradar a maioria? O que as pessoas dão mais prioridade? Ao que a Bíblia ensina ou aquilo que ela acredita que é verdade? Muito bem, então vamos avançar. 12 minutos, o tempo é uma benção. O tópico 1, quero convidar você a olhar aí para a sua revista, não sei se você está com ela aí na mão, aí, a cópia, né? A sua Xerox ou alguma coisa parecida, ou no celular. O tópico 1, o problema com os judaizantes, né? Já falamos um pouquinho sobre os judaizantes, mas o tópico 1, o pastor Exaltino vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, e quero convidar você a ler junto comigo aí. Os judaizantes surgem cedo, Atos 15, de 1 a 5. Quem eram os judaizantes? Eu já falei um pouquinho, mas olha só como que a Bíblia nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Eu vou ler esse texto aqui, Atos 15, verso 1, verso 5. Diz o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos, 2 pontos. Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha que coisa interessante. Olha o que os judaizantes ensinavam, orientavam. Aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas que participavam das sinagogas, aqueles homens que achavam muitas vezes eram perfeitos, eram melhores que os outros. Eles entendiam de que a circuncisão, conforme Moisés havia orientado, se não fosse praticada, não daria à pessoa o direito de se salvar. Então, isso é uma heresia, isso é um problema com judaizantes, isso é um ensino dos judaizantes, e isso, irmãos, a gente vai ver na lição, porque complica assim em relação ao tempo, mas a gente vai ver que isso deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, orientar as igrejas, orientar as pessoas, ou seja, dissolver aquela heresia, transformar aquela heresia em uma verdade através do ensino da palavra. Isso deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, a ponto de ele perder muito tempo escrevendo as igrejas. Perder não, né? Não seria perder tempo, mas ele desenvolvia muito tempo, ficava muito tempo consertando, digamos assim, os erros doutrinários de que hereges faziam ao ensinar coisas, por exemplo, como aqui Atos 15, do 1 ao versículo 5. O versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé uma pequena discussão e contenda contra ele, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém,
aos apóstolos anunciando somente aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos, e vai até o versículo 5 aqui, 4 e 5. Mas o que eu chamo a atenção para os irmãos aqui é o versículo 1 do capítulo 15, é o fato de Paulo ter que combater mais uma heresia ensinada pelos judaizantes, e a gente vai perceber isso claramente conforme a gente lê a lição e lê o texto, a gente consegue entender onde o pastor Exaltino queria chegar. E continuando mais, o problema com os judaizantes, que é o tópico 1, além de Paulo ter que combater esses falsos ensinamentos que levavam as pessoas a conciliar a salvação a uma obra, olha, se eu não for circuncidado, eu não sou salvo. Olha, a justificação pela lei anularia o evangelho. Está lá no finalzinho da página 51. Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o evangelho. Olha que coisa interessante. Paulo, vou repetir para você. Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o evangelho. A justificação é pela fé. É pela fé. Tentem perceber, irmãos, que a salvação ela vai trabalhar nesse viés, né? As heresias vão trabalhar muito nesse viés, onde condiciona a salvação àquilo que eu faço, a minha capacidade, aquilo que eu desenvolvo. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho também. E não aquilo que foi feito por nós. Então é muito interessante a gente recordar isso. Eu sei que você sabe, mas é muito interessante a gente relembrar isso, porque isso vai nortear os ensinamentos paulinos, os ensinamentos de Paulo. Isso vai mostrar para a gente de que Paulo realmente teve muito trabalho em combater algumas heresias, como nós temos hoje, como os pastores têm hoje, os líderes têm hoje, de combater muitas heresias que são lançadas com a intenção de enganar o povo, ou até mesmo com intenções escusas de levar vantagem sobre o povo. Outra coisa interessante que os judaizantes traziam de problema para o cristianismo, né, trazem até hoje problemas para o cristianismo, muitas práticas feitas no Antigo Testamento. A lição ela vai trabalhar um pouco com símbolos judaicos, onde muitas pessoas hoje utilizam símbolos judaicos presentes em suas igrejas. Não vou entrar aqui na questão, mas não é nosso assunto, mas aonde o autor quer se prender aqui é no fato de que esses símbolos não devem estar ligados a nenhum tipo de linha de pensamento ligada à salvação. Ora, se eu não praticar aqui o que era praticado no Antigo Testamento, nos rituais, eu não vou ser salvo. Se eu não colocar a estrela de Davi em determinado lugar, eu não vou ser abençoado. Se eu não utilizar que a cabala, que é a filosofia judaica, nos nossos rituais, nós estaremos fora daquilo que o Antigo Testamento ensina. Então, coisas desse tipo, né? Esses símbolos colocados como primazia e como regra de fé para se obter algum benefício. É isso que o pastor Exaltino está tentando nos mostrar e combater, né? Já vi algumas pessoas dizendo que se todo crente deve ir a Israel, e se não for Israel, não vai ter aí a plenitude de um crente realmente. Todo crente precisa andar onde Jesus andou, né? Eu gostaria muito de Israel, nunca fui, mas não pela questão de isso interferir alguma coisa na minha salvação, claro que não, pelo simples fato de conhecer aquela cidade que deve ser muito bonita, mas isso não tem nenhuma ligação, isso não tem nenhum elo, isso não tem nenhum símbolo, isso não tem nenhuma filosofia com salvação, nada disso. São heresias ensinadas, combatidas pelo apóstolo Paulo, que nos ensinam o caminho que nós devemos seguir. Virando a página aí, estou na página 52, tópico 2, senão não vai dar tempo. Tópico 2, a gente vai ver lá o gnosticismo. Gnosticismo, um movimento esotérico. Gnosticismo, a lição vai nos ajudar a entender um pouco melhor aí. Vem de gnosis, que significa conhecimento. Então é interessante a gente estudar um pouquinho sobre gnosticismo. É claro que o que nós estamos fazendo aqui sobre o gnosticismo é muito, muito pequeno, né? De repente, se você tem algum tipo de literatura, ou mesmo a internet, é interessante você estudar. Mas o gnosticismo foi uma linha levantada, um movimento levantado, melhor dizendo,
esotérico que existe nos nossos dias de hoje, e que tem umas ideias assim, bem longe daquilo que a Bíblia nos apresenta, nos mostra, né? Como, por exemplo, existe um Deus bom e existe um Deus ruim. Se existe o mal no mundo é porque existe um Deus ruim. Se existe o bem no mundo é porque existe um Deus bom. Então, coisas desse tipo, né? A pessoa, ela é salva não por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, não pela justificação, mas ela é salva pelo seu conhecimento. Ela adquire conhecimento e pelo seu conhecimento ela é salva. Então esses são alguns ensinamentos do gnosticismo que foi bem presente aí na época de Paulo, é presente hoje. A lição trabalha aí alguns templos religiosos que tem lá grandão o seu nome, como por exemplo o racionalismo cristão. Eu conheço templos de racionalismo cristão. Então, geralmente esses templos eles defendem esse tipo de ensinamento que foi combatido duramente pelo apóstolo Paulo e, graças a Deus, também é combatido pela nossa igreja, pelas igrejas batistas, e não há respaldo nenhum bíblico para trás afirmações ou ensinamentos desse tipo. Aí mesmo no gnosticismo, diz assim: entre muitas heresias do gnosticismo, negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa, e ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Salvação por um conhecimento secreto. Então ali você consegue entender um pouquinho o que o gnosticismo trabalhava. Por que o autor trouxe esse tópico, caso você não tenha entendido? Para mostrar para a gente que essa linha de pensamento, encontrada na época do apóstolo Paulo, também encontrada no nosso contexto, nos nossos dias de hoje, ela tem como objetivo levar as heresias, levar o engano, e muitas pessoas estão caminhando junto com elas de passos largos para o inferno. Da importância de conhecermos e combatermos. Tópico 3. A grande intervenção de Deus na história. Diz assim o início, para a gente caminhar para o final. Jesus veio na plenitude dos tempos. Mais tarde alguém dirá que ele é o clímax da revelação. Hebreus 1, de 1 a 2. Na transfiguração, ao tirar Moisés e Elias de cena, Deus disse para ouvirem Jesus. Segundo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. É a expressa imagem de Deus. Imagem em grego é eikon, espelho. Jesus é a face de Deus. Vê-lo é ver o Pai. Esta ideia é determinante da teologia de Paulo, e ele não abria mão dela. Eu chamo a sua atenção para esse início aqui do tópico 3. Observe a quantidade de textos, de versículos bíblicos que o pastor Exaltino colocou para a gente meditar, analisar, comprovar, meditar. Todos esses textos estão apontando para Jesus como Deus. Então é interessante a gente ler isso aí, dizendo que Jesus é Deus. Quem vê Jesus vê a Deus. Jesus é a face de Deus. É interessante a gente frisar bem isso aqui, porque isso vai nos ajudar a combater essa heresia que também é difundida nos nossos dias atuais, de que, por exemplo, Jesus não era Deus, de que Jesus foi criado por Deus. Jesus foi a primeira criação de Deus. Isso é uma heresia muito difundida nos nossos meios, e as pessoas têm trabalhado, indo nas casas, de porta em porta, ensinando isso. Isso é uma heresia que a Bíblia totalmente condena e deixa bem claro isso, né? E diz mais: nada era maior que Jesus. Isto era o antídoto contra as heresias. Então, a pergunta que eu fiz no começo: como combater as heresias, né? Jesus combate as heresias. O ensino bíblico combate as heresias. Basta que estudemos, analisemos e não coloquemos o nosso achismo na interpretação bíblica, mas pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a compreender o que os autores queriam passar
para os seus leitores e para nós em especial hoje. Cristo é o antídoto contra as heresias. E ele combatia piamente as heresias. E ele era firme. Não tinha negociação com Jesus. Não tinha como negociar princípios bíblicos. Princípios bíblicos não são negociáveis. Não há como negociar. Podemos negociar muitas coisas dentro de uma igreja, mas princípios bíblicos são inegociáveis. Não há como a gente negociar princípios bíblicos. Podemos mudar o dia do culto de quarta-feira para quinta, de quinta para sexta, de sexta para quarta e qualquer outro tipo de coisa, mas princípios bíblicos são inegociáveis e não podemos abrir mão disso, não tem como abrir mão disso. E diz mais aí para a gente caminhar para o final. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. Olha que coisa, irmãos. Que coisa interessante, né? Assustadora e interessante. As heresias atuais mostram um Cristo insuficiente. A pessoa é salva por ele, mas fica presa de demônios, de maldição, de palavras, de maldição hereditária e precisa de reza forte, de um guru para quebrar as maldições. Que tristeza. Um Cristo fraco e demônios fortes. Cristo salva a pessoa, entra em sua vida, mas não consegue transformá-la e livrá-la do maligno. Ela é nova criatura, mas nada muda e só passa a ser nova mesmo quando alguém quebra alguma maldição em sua vida. Meu Deus. E muitas pessoas utilizam isso para prender as pessoas em suas mãos e levar essas pessoas a serem eternamente dependentes desse líder, infelizmente, desse pastor, que se diz ser pastor, desse representante religioso, e essas pessoas ficam aprisionadas por essas heresias ensinadas por esses homens, porque não conhecem a verdade, levando as suas vidas de sofrimento, presas a sofrimento, a tristeza, a angústia, a depressão, porque não conseguem entender que esse Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, é capaz de fazer a obra completa na minha, na sua vida e na nossa vida. É isso que o pastor Exaldino quis ressaltar aqui nesse momento, nessa parte aqui. Ele vai trabalhar aqui a ideia de outros hereges, você deve ler aí na sua revista aí, outras pessoas que trabalham com essa linha de pensamento. Muitos homens, muitas seitas são dirigidas não pela Bíblia, ou melhor, utilizam a Bíblia parcialmente, mas têm mesmo como carro-chefe homens que já morreram, líderes que já morreram, que estão lá enterrados, que não podem fazer nada, e utilizam o ensinamento dessas pessoas como doutrina, como regra para a sua caminhada. Meus irmãos, a proposta dessa lição é mostrar para a gente de que as heresias existem, não diferente da época de Paulo, e que se nós, como servos de Deus, não tivermos conhecimento e sabermos como orientar as pessoas, muitas pessoas serão enganadas. E é nosso papel, como servo de Deus, estudarmos a palavra, nos orientarmos para orientar as pessoas a não serem enganadas pelas heresias. Que Deus nos abençoe sua família, sua vida, que possamos continuar resistente às heresias e sendo fiéis àquilo que a palavra nos ensina, acreditando piamente, porque Jesus nos proporcionou esse privilégio de termos a verdade em nossa mão e fazermos o uso correto dessa verdade. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.